Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do momento que você for ver esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos no Salmo 40 e para o conforto, para o consolo, para a orientação das nossas vidas. Porque toda vez que meditamos, serve também para mim, para que eu possa fazer alguma reflexão acerca do que passa na vida. E por isso eu quero convidá-los a nos acompanhar nesses tempos de gravação de vídeo. E para isso eu peço a você que, por favor, se inscreva no canal e deixe aí o seu comentário, porque ajuda a engajar cada vez mais. Eu não sei se o que aconteceu, mas paramos em 87 inscrições. Eu gostaria de chegar aos 100 inscritos e para isso é preciso inscrever-se aí. Então, se você puder, se inscreva no canal para estar acompanhando os vídeos que estamos lançando com meditações. O Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em uma versão que eu gosto é que ele se inclinou para mim e ouviu quando gritei por socorro. E também em outra versão diz esperei com paciência. Nessa versão, em outra versão diz esperei confiadamente. Não há contradição porque quem espera com paciência é porque confia que vai chegar. E quem espera confiadamente tem paciência para aguardar a resposta. Então não há contradição. E esse salmo aqui é de Davi. Davi vai aqui fazer a sua oração a Deus para evitar sacrifícios depois e também ele vai com obediência cumprir ali o melhor de si para que não haja depois o sacrifício pedido de perdão. Então ele, numa situação muito difícil, que pelo contexto parece estar, ele diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Então, quando nós começamos a ler esse salmo aqui, já percebemos que é o Senhor que se inclina para ouvir o que temos a dizer. Quando ele se inclina, subentende-se que o Senhor está acima, se inclina ao nosso nível, ao nível do entendimento nosso, ao nível de fala, ele se inclina para ouvir. É igual um adulto quando vai conversar com uma criança, normalmente o adulto se agacha para estar no nível e olhar na direção horizontal do olhar daquela criança. Então, quando estamos nessa situação e numa situação difícil, e ele, digo que é situação difícil porque ele gritou por socorro. Ele gritou quando ele ouviu o meu clamor, ele ouviu quando eu gritei por socorro. Então ele se inclinou para mim, ele veio ao meu nível, ele veio me ouvir. O Emanuel é o Deus conosco, nós não fomos a ele, ele veio a nós. Tanto é que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, está lá em João. Então, quando ele se inclina para ouvir o que temos a dizer, para ouvir o nosso gritar, o nosso clamar por socorro. Então, esta oração feita não é aquela oração que vamos sentar à mesa e dizer, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, e começamos a comer. Não é aquela oração que estamos sentados na cama, quase desmaiando de tanto sono, e aí vai dormir, Senhor, abençoa a minha noite, e cai para o lado para dormir a noite toda. Não, aqui não é essa oração. Essa oração, ela vem de dentro. Essa oração, quando clama por socorro, é porque a nossa vida está em perigo, a vida dos nossos entes estão em perigo, e aí a gente rasga de dentro, vem de dentro esta oração, vem do Espírito, vem daquilo lá, da força de dentro do coração, quando gritamos por socorro. E quando ele diz e gritou por socorro, aí ele, verso 12, ele e tirou-me de um lago horrível.
já pensou o que é esse lago horrível? Ele diz de um charco de lodo. E, então o salmista compara a situação dele como um charco de lodo, como um lago horrível. Uma vez quando eu morei em Manaus, eu fui andar por dentro do charco. Charco é uma área plana, mas está cheio de água. E quando você anda por dentro dela, a água fica ali no tornozelo, acima um pouquinho até o joelho. Você fica. E para você caminhar, você tem que tirar o pé da água e colocar na água, porque senão você tropeça nas raízes e em algum galho que está ali seco, tronco que morreu ali, ficou ali embaixo, submerso, você não viu. Então, quando você anda no charco, você anda tirando o pé e colocando o pé. Quando você anda 100 metros, a sua perna está parecendo que tem 1 tonelada. Você não consegue mais tirar de dentro d'água para colocar. Você vai se arrastando. E quando você está cansado, você não tem onde sentar, porque senão você vai sentar na água. Você não tem onde escorar, porque as árvores são pequenas. Então, quando ele diz, tirou-me de um charco de lodo, eu penso nisso. Quando eu trabalhei em Manaus e andei por dentro desse charco. E ele disse que era um charco de lodo. A vida dele, ele compara isso. Então, ele não tinha onde descansar. Ele não havia descanso para ele. Não havia como mais caminhar. Não havia como mais estar ali dentro desse charco e estando satisfeito com a vida que levava. Então ele começa a aclamar e a gritar por socorro. E aí ele diz que quando ele está assim, gritou por socorro, ele pôs os meus pés sobre uma rocha. O socorro que o Senhor deu a ele foi tirar os pés dele do charco de lodo e colocou sobre uma rocha. Veja, sobre uma rocha nós podemos sentar. Sobre uma rocha podemos descansar. Sobre uma rocha podemos até construir uma casa. Sobre uma rocha podemos firmar os nossos passos. E é o que ele diz: colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ou seja, quando estamos nessa dificuldade, não há outra solução. Quando estamos nesse charco de lodo, que olhamos para um lado, não tem como sentar, olhando para o outro, não tem como deitar, olhando para o outro, não tem como avançar, porque as pernas já não aguentam mais, a minha caminhada é impossível caminhar mais um pouco, então é quando gritamos por socorro. E quando gritamos por socorro, o Senhor vem, tira os nossos pés do charco e coloca sobre uma rocha e firma os passos. E ele diz assim: firmou os meus passos e colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. O que subentende aqui? Que ele estava no lago, no charco de lodo. O cântico dele era um velho cântico, porque colocou um novo cântico. Então, qual era o velho cântico? Murmuração. Qual era o velho cântico? As reclamações diárias. Qual era o velho cântico? As frustrações, as acusações de que eu estou nessa situação por sua causa, a síndrome de Adão. Então, o velho cântico não glorificava a Deus. Muito pelo contrário, o velho cântico afundava ele no charco de lodo cada vez mais. Então, quando o Senhor coloca ele nos pés sobre uma rocha, não só firma os pés sobre uma rocha, mas coloca no lábio dele um cântico que ele quer ouvir. Um novo cântico. E ele diz, um cântico de louvor ao Senhor. Então, o cântico velho não louvava. Era palavra torpe, era xingamento, era murmuração, mau humor. E uma coisa atrai outra. Lá o salmo que nós meditamos outro dia diz que um abismo chama outro abismo. Mas quando o Senhor coloca no lábios dele um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor, é um cântico de gratidão, um cântico de adoração, um cântico de satisfação, um cântico que quando você acorda pela manhã, já acorda agradecendo pela noite que passou. Isso tem tudo para dar certo durante o dia.
E ele diz: firmou os meus passos, colocou os meus pés sobre uma rocha, colocou um hino ao nosso Deus. E ele diz: olha, o testemunho tiverão, porque muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, quem está à nossa volta vai ouvir, vai ver e vai temer ao Senhor, porquanto tirou aquele que parecia perdido dentro de um charco de lodo, agora colocou os pés sobre rocha ele pode edificar, sobre rocha ele pode descansar, agora com um novo cântico nos seus lábios, um cântico de adoração ao Senhor, ele pode prosseguir. Então, o resultado de um clamor é o livramento, é o cântico novo, é o testemunho público e outros possam ver aquilo que Deus fez e venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então o salmista aqui, ele demonstra nesses 3 ou 4 versos paciência, porque tem confiança no Senhor. Ele demonstra que o Senhor se inclina para ele quando ele clama por socorro, quando a gente clama por socorro, o Senhor vem ao nosso encontro. Veja a meditação que eu fiz no vídeo anterior sobre Josué. Foi o Senhor que foi ao encontro dele. Quando o homem pecou lá no Gênesis, quem foi ao encontro do homem foi o próprio Deus. Então, Deus está sempre buscando o encontro com o homem, com a sua criatura. E quando ele clama por socorro, este homem, o Senhor vai de encontro porque foi ele que fez, é a imagem e semelhança dele. Então, continuemos a gritar por socorro, continuemos a orar, continuemos a clamar com paciência e confiando no Senhor. E aí, ele vai colocar os nossos pés sobre a rocha e a meus lábios e os seus lábios glorificarão o nome do Senhor. Deus seja louvado e um grande abraço para você. E como eu disse, esses vídeos, eles precisam ser colocados para outras pessoas. E o YouTube só entende quando você comenta, quando você compartilha com outras redes sociais, quando você se inscreve, aí o YouTube entende que o vídeo é relevante e manda para outras pessoas. Por isso eu gostaria de passar dos 100 inscritos e pedir a você que se inscreva aí nesta barrinha que está escrito inscrever-se, tá bem? Deus continue abençoando, um forte abraço para você e tudo de